você pode estar atrasando o desenvolvimento da fala da sua criança. Já pensou nisso? Hoje nós vamos falar aqui sobre pelo menos 4 pontos em que você precisa se atentar para estimular bem a fala da sua criança. Estou aqui com a Carta Cristina, ela é fonoaudióloga, minha colega. Já foi, inclusive, fono do meu filho mais velho, que eu vou contar para vocês também que já tivemos dificuldades no paraíso. Sim. Então, fica até o final para você entender esses 4 pontos que nós vamos conversar. O que é normal, o que não é normal, como estimular e como não atrapalhar o desenvolvimento da fala da sua criança. Eu sou Rebeca Yuri, pediatra, e nós estamos aqui nessa roda de conversa de mãe para mães, para que você, mãe, pai, tio, alguém que convive com crianças, possa desenvolver o melhor e ao máximo a sua criança. É um prazer, Carita. Muito obrigada por aceitar esse convite, estar aqui conversando com a gente. Então, muito obrigada, doutora Rebeca, pelo convite. A doutora Rebeca também é pediatra dos meus filhos, né? Acompanha a Alice desde que ela tinha 1 aninho e hoje está acompanhando a Alice e o Heitor. Sou mãe da Alice e do Heitor também. Sou fonoaudióloga infantil, especialista em linguagem, atuo aqui em Goiânia, né? Eu e a doutora Rebeca somos colegas. E é isso. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Muito bom mesmo. Então, eu queria saber, assim, de você. Primeiro, para a gente dar, assim, uma explanada, né? Para as mães, para os pais que estão ouvindo. O que é o desenvolvimento normal? Porque na pediatria, a gente tem um checklist, né? A gente tem lá uma tabelinha de desenvolvimento, os marcos de desenvolvimento, né? Que em cada consulta a gente vai lá checando, ver se a criança chegou naquele marco. Só que a gente vê um marco global, né? Motor, de fala, de desenvolvimento cognitivo. Então, é muita coisa para uma consulta só. E aí, vocês têm algumas tabelas diferentes, né, Carta, sobre o desenvolvimento da fala em especial. Então, me conta como vocês levam em conta esses marcos, né? Como vocês marcam esses marcos lá. Então, primeiramente, o que eu acho importante? A gente entender o que é marco do desenvolvimento, né? O marco do desenvolvimento, ele é uma janela de tempo em que determinadas habilidades são aprendidas. Então, a gente leva em consideração que a maioria das crianças dentro daquela idade já faz. E aí a gente considera, então, essas determinadas idades para cada criança. E aí, dentro dos marcos do desenvolvimento da linguagem, uma coisa que eu acho muito importante esclarecer é que a linguagem, ela é inata do ser humano, né? Então, dentro do seu desenvolvimento típico, né? Se não houver nenhuma disruptura, nenhum processo atípico no desenvolvimento infantil, a criança típica, ela nasce pronta para desenvolver a sua linguagem e a sua comunicação. Existem ali algumas barreiras que podem atrapalhar esse processo, né? Quando a gente considera a questão ambiental, como, por exemplo, telas, né? Baixo estímulo e etc. A gente vai entrar um pouquinho nisso depois. Mas, o que seriam, então, esses marcos do desenvolvimento da linguagem? Ali, quando o bebê nasce, a primeira forma de comunicação dele, qual é? Choro, né? É o choro. Então, primeiramente, ele chora ali de forma instintiva, né? Ele chora para mamar, ele chora quando ele quer estar com a fraldinha cheia, chora por dor. E o cuidador que está ali ativamente envolvido no cuidado dessa criança, ele vai aprendendo a interpretar esse choro. De modo que ele, depois de uns 2 meses, mais ou menos, o cuidador principal já consegue diferenciar. O choro que é de manha, o choro que é de colo, o choro que é de fome, o que é de dor. Então, esse é a primeira forma de comunicação do bebê. Então, ali em torno dos 2 até os 4 meses, a criança, o bebê, ele já começa a emitir as primeiras vocalizações, né? Que é aquele aquele gurguná que a gente chama, né? E aí, o que é muito interessante? O cuidador, ele começa a entrar num jogo vocálico com aquele bebê. Então, ele começa a entender aquele bebê como um comunicativo, um ser comunicativo. E isso é muito importante para o desenvolvimento, porque a partir dessa interação que a linguagem vai se desenvolver ali. E aí a gente tem essas primeiras vocalizações. Depois, quando a criança vai chegando ali próximos dos 6 meses, ela começa a formar sílabas. Sílabas acompanhadas de consoante e vogal. É muito importante a gente se atentar a essa estrutura, porque o balbucio, ele é marcado por consoante e vogal. Geralmente, o balbucio ele é marcado pelos sons frontais, que são os sons que a gente produz pelos lábios. Então, o P,
Tá. O B e o M. É o papá, o babá e o mamamá. Que a gente fica assim, nossa, tá falando mamãe. Mas não é mamãe que o bebê tá falando. Nesse primeiro momento, geralmente não é mesmo. Ele tá ali brincando com os sons que ele tá aprendendo. Mas é muito importante o cuidador dar esse reforço. Mamãe, mamãe. Ah, falou papai, falou papá. Porque a partir disso a criança vai começar a construir o quê? O significado. Então ela vai entender. Quando eu falo papá, então aparece esse homem, né? Quando eu falo papá, alguém me dá comida. Quando eu falo mamã, a mamãe aparece. Aquela figura materna aparece. Então, a partir da interpretação que o cuidador que está ali ativamente envolvido vai dando para essas vocalizações, para esses balbucios, isso vai fazendo um sentido. A criança vai começando a construir esses conceitos. E aí o balbucio ele se desenvolve, então, ali em torno dos 6 meses, e a gente aguarda esse balbucio até em torno dos 9 meses. Então, olha só, dos 6 aos 9 meses, isso é o quê? Janela, né? É uma janela. Então, se passa dos 9 meses, a criança ainda nem está balbuciando, a gente já fica um pouquinho atento, né? Se ela não está com essas duplicações de sílaba. O balbucio, ele é marcado por essas repetições silábicas, né? Pá, 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 bá, bá, bá. E aí, ali, depois, ele começa a fazer variação. Já não é mais pá, 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 é pá, bá, má, patadá, e aí ela começa a fazer essas variações. E um outro ponto importante é a presença da consoante, né? Porque, por exemplo, dentro dos transtornos motores de fala, uma característica que a gente observa é que o balbucio geralmente é marcado por ausência de consoante. Fica só no grito. Fica só nas vogais. E aí é um dado que lá na anamnese, né, quando a gente está com a criança já um pouco maior, a gente costuma identificar nas crianças como, por exemplo, apraxia de fala. Né? Então, tem alguns sinais precoces ali que a gente já consegue identificar. E aí, a criança, até 1 aninho de idade, ela já começa a falar as primeiras palavras funcionais. Então, esse mamá vai se tornar mesmo mamãe. O papá vai se tornar o papai, o papá. A criança, ela já muitas vezes começa a pedir o dá, né? E começa a fazer uso dos gestos também para se comunicar. Então, o apontar, muitas vezes, já se faz presente com 1 ano de idade. O gesto de pedir, o tchau, né? O beijo também já começa a se fazer presente ali em torno dos 12 meses. E esse marco importante, a presença, né, das primeiras palavras funcionais. Com um significado, né, para aquilo ali. Exatamente, já com a função de se comunicar. Porque esse é um outro marco importante. A criança mostrar o interesse em socializar e usar aqueles sons para se comunicar. Ela está realmente se tornando ali ativo, um comunicador ativo no meio. E é um sinal que a gente precisa estar atento. Além do contato visual, né? A criança direciona o olhar para o cuidador. Quando a criança quer um objeto, ela consegue direcionar o olhar para aquele objeto. E ela corresponde também aos sons que está ali envolvido no meio do ambiente que ela está, né? Se ligou um liquidificador, a criança assusta, ela procura. Porque a criança, ela também precisa do estímulo auditivo para se desenvolver. Sim. Então, a criança também, para que ela desenvolva a sua linguagem, a sua comunicação, ela tem que... Primeiramente, né? Ouvir. Exato. E a criança, o bebê já ouve desde quando ele está dentro da barriga da mãe. Né? E já tem estudos que mostram isso pra gente. Quando o sistema auditivo se desenvolve, ali o bebê ele já escuta os sons ali da placenta. As músicas, a conversa, né? As batidas do coração da mãe. Eu acho super poético isso, né? A criança já consegue identificar a voz da mãe, né? E das pessoas envolvidas ali no cuidado, o fluxo sanguíneo. Tanto é que a gente faz o E quando é alto, nasce, né? A gente fala para os pais, é alto o barulho. Lá dentro não era silencioso, né, cara? Exatamente. E é a partir do ouvir também que a criança ela vai se desenvolver. Então, a gente precisa estar atento também a esses sinais, né? Porque... inclusive, um dos grandes causadores de atrasos é a perda auditiva. E por perda auditiva, eu não estou falando só aquela perda, a surdez, né? Mas otites recorrentes, por exemplo, a criança perde muita pista sensorial. E isso atrapalha também o desenvolvimento. Faixas, né, de frequências de som. Exato. Isso dificulta, né? Porque assim, o nosso conduto auditivo, né, lá dentro da orelha interna, nós temos células ciliadas que são especialistas em captar esse som.
e identificar esse som. E aí elas se movimentam à medida que o som vai chegando. E cada região lá da nossa orelha interna, ela é responsável por perceber uma frequência aguda, grave, alto, baixo. Então, às vezes, o pai até fala assim, nossa, mas ele ouve quando cai um barulho, quando bate uma porta, né? Quando cai um livro no chão, a criança, ela olha. Tá, mas e as frequências agudas? Como que tá? Né? Então, são sinais também que a gente precisa estar atento. Muito bom. E depois de um aninho, né? De 1 ano até 1 ano e meio, a criança ela vai se tornar já mais falante, mais comunicativa. Então, ela tem um aumento desse vocabulário expressivo, né? É importante diferenciar, né? O que é vocabulário expressivo e vocabulário receptivo. Sim. O receptivo é o que a criança compreende. Então, é você falar mamãe e a criança olhar, porque ela sabe quem é a mamãe. Ou falar au, au, e a criança olhar, porque ela sabe quem é o au, au. Isso é compreensão, isso é recepção da linguagem. Agora, quando a criança fala mamãe, au, au, papai, cadê? Aí a gente está falando do vocabulário expressivo. Certo. E aí esse vocabulário expressivo, ele vai se constituindo ali em torno de 1 ano até 1 ano e meio. Antigamente, usava-se muito a expressão assim, do esperar até os 2 anos. Sim, né? sim. E hoje a gente já não usa mais essa recomendação de esperar até os 2. Até os 2. É o máximo assim, que a gente ainda espera para a criança começar a falar, mas é assim, o máximo, o limite, dependendo dos marcadores ali do desenvolvimento, é até 1 ano e meio. Então, se a criança está com 1 ano e meio e não está falando ou está falando muito pouco, a gente já costuma indicar uma avaliação. E até queria conversar a respeito disso com você. Porque na nossa tabelinha do Ricardo Halpern, que é a do cartão de vacina, a nossa recomendação lá até 1 ano e meio é falar até 3 palavras. É pouco, visto outras tabelas que eu vejo de fonoaudiologia, né? Que falam de um repertório muito maior de palavras. Exatamente. Né? E na realidade, com 18 meses, a criança já começa a estruturar frases pequenas. Né? Então, assim, a gente percebe que tem algumas discrepâncias em relação a referenciais teóricos, né? Porque tem muitos referenciais, né? Mas hoje, dentro da fonoaudiologia, o que a gente já considera? 1 ano e meio é o limite para a criança falar. E aí, assim, se a criança fala 10 palavrinhas ali com 1 ano e meio, a gente já considera pouco, né? Porque com 1 ano e meio a gente considera ali que ele esteja falando pelo menos em torno ali de umas 50 palavrinhas. Olha só. Entendeu? Então, a gente tem, assim, acaba essas diferenças. Vamos precisar de ajustes nesse meio tempo, né? Porque essa tabela que nós seguimos da pediatria, ela já está aí há muito tempo, né? Então, eu creio que os trabalhos vão se entrelaçando. E esse trabalho mesmo multiprofissional, né, Carita, que eu vejo que é tão importante. A gente sozinha, a gente não domina as coisas. Não domina, porque não é da expertise a gente saber tudo, né? Exatamente. E esse entrelaçamento, por isso que eu acho tão interessante a gente sentar e conversar e colocar tudo na roda, né? E tendo em vista essa questão dos marcos, então, o que vai me surgir de alerta? Você já passou aí um pouquinho, né, sobre cada etapa, mas o que o pai e a mãe pode ficar alerta? Então, lá pelo 6º mês, lá pelo 1 ano, 1 ano e meio, assim, as bandeiras vermelhas, né? Você cita aqui de novo. Então, alguns sinais de alerta que a gente considera antes mesmo da criança começar a falar. Fator genético. Então, se tem na família algum caso de criança com transtorno do espectro autista, né? Se tem algum caso na família de alguém que demorou muito para falar, que tem algum diagnóstico ali que afeta essa área da linguagem, a gente já considera como um sinal de alerta. Certo. Então, geralmente são crianças que a gente acompanha de forma precoce. Então, criança que não interage de forma visual, que não corresponde ao olhar, que não tem o sorriso social. O que é o sorriso social? É quando eu sorrio para a criança e ela sorri de volta para mim. Né? É uma interação muito profunda, né? Muito profunda. E isso me dá um sinal de como que está o desenvolvimento cognitivo dessa criança, né? E também o rastreio auditivo, né? Que foi isso que eu falei lá, agora há pouco. Então, a criança ouvir e procurar esse som, da onde que está vindo. Então, do 0 aos 6 meses, geralmente são esses sinais de alertas que a gente tenta identificar. Aí, antes de 1 aninho, a gente considera o quê? O balbucio, né? A compreensão.
que é esse mamãe, ela já saber... Porque primeiro a criança compreende, ela compreende melhor do que ela fala primeiro. Sim. Né? Tanto é que nesse marco aqui de 1 ano e meio, geralmente a criança compreende muito mais palavras do que o que ela realmente consegue falar. Então, ali, antes do 1 ano e meio, é o surgimento do balbucio, esse balbucio marcado por ausência de consoantes também, certo, né? E com 1 ano a ausência de palavras funcionais. Então, se com 1 ano a criança não fala nada, a gente já fica um pouquinho, né, assim, atento em relação a isso. E eu queria também salientar aqui que o nosso objetivo na Fono, quando a gente fala dos marcos do desenvolvimento da linguagem, desses sinais de alerta, não é alarmar. Né? Porque recentemente tem surgido uma onda assim, estão patologizando a infância, porque hoje tudo é transtorno, hoje tudo é atraso. E não é isso. O nosso intuito é o quê? Informar e orientar. Isso. E fazer um estímulo, né? Às vezes é corrigir uma rota ali, né? Exatamente. Do que às vezes está faltando, né? No ambiente de estímulo e tudo, para propiciar que ela pegue o embalo, né? Exatamente. Porque nem tudo é transtorno, exatamente. Às vezes é um ajuste no ambiente, às vezes é um excesso de tela, às vezes é um pouco tempo de qualidade ali que a família está tendo com essa criança. Nossa, né? Tocou no ponto que eu quero conversar muito aqui. Porque a gente, numa aula sobre neurodesenvolvimento, eu ouvi o professor falando sobre como essa rede de neurônios é construída, né? E essa rede de neurônios ali no bebezinho está em intensa construção. E quando esse neurônio ele se liga fortemente com o quê? Com o pai e a mãe ali ao lado, conversando com alegria, olhando olho no olho, interagindo com essa criança, rindo do primeiro balbucio que ela fez, né? Se alegrando com a conquista daquela criança, aquela ligação mental da significado daquele balbucio ligou tão fortemente que ela não vai se desligar. Então, olha quanto que é interessante. A fala é uma construção ali no cérebro intensa, de várias áreas do cérebro, né? De entendimento, de memória, de parte motora, né? Neurônio motor para falar. Então, quanto mais emoção, mais intencionalidade naquele momento, mais forte fica essa conexão, mais fácil vai fluir depois. Então, eu queria ver com você essas questões do ambiente, como elas são tão importantes. Olha, eu até arrepio de lembrar da emoção que eu senti quando eu ouvi o professor falando isso, né? Porque não é simplesmente você contar uma historinha, é toda essa ligação que a gente está gerando lá naquele cérebro, não é, Carta? Exatamente. Então, eu queria ouvir de você sobre essas dificuldades do ambiente, essa conexão, esse excesso de tecnologia, a falta de tempo, como isso pode interferir, né, nesse desenvolvimento? Então, você tocou num ponto-chave aí. O que acontece? A nossa aprendizagem desde a infância está diretamente relacionada ao sistema límbico, né? A gente aprende através daquilo que nos dá prazer, que nos dá alegria. E essa conexão, essa díade, principalmente mãe e bebê, ela é muito importante para o desenvolvimento da infância como um todo. A gente fala muito, né? E eu tenho batido muito nessa tecla também, sobre o uso de telas, por exemplo. Então, o que a gente percebe no ambiente que geralmente acaba afetando esse bom desenvolvimento, né? Porque, como eu falei, nem tudo é transtorno. Às vezes é um ajuste no ambiente que a gente precisa fazer, né? Então, o que geralmente a gente observa? O excesso de telas, né? Então, principalmente o pós-pandemia, a nossa rotina social mudou. A nossa visão de mundo mudou. Eu me lembro que a minha primeira filha, ela nasceu e depois de 3 meses começou a pandemia. Eu não sabia o que era ir para a pracinha com a minha filha. Então, acho que as famílias perderam um pouco isso. Sabe, aquele deixar brincar com a areia, né? Aquele deixar brincar, viver a infância. Até mesmo com outras crianças, né, Carta? Eu também. Meu mais velho também foi da pandemia. Então, não tinha nem visita. Não recebia nem visita. Poucos avós, assim, os tios, muito pouco, né? E aí a gente privou muito essas crianças de brincar com outras crianças, né? E a linguagem, ela se desenvolve através da interação, né? Inclusive, um dos pontos chaves, né? O que eu faço para desenvolver a fala do meu filho? Interaja com ele, brinque com ele, converse com ele, veja ele como um falante, como um comunicador ativo. E ele vai se tornar um comunicador ativo se não houver ali nada de disruptivo no desenvolvimento, né? De forma natural.
Então, o excesso de telas por parte das crianças, né? A rotina familiar. Hoje a gente tem muitas famílias que trabalham em home office. Sim. E aí acaba que muitas dessas famílias que estão em home office não têm uma rede de apoio. Sim. E aí a criança, às vezes, acaba ali, enquanto os pais estão trabalhando, ficando na televisão, Sim. ficando no celular, ou na casa de um avô, de uma avó mais idoso que não consegue dar aquela assistência e aquele cuidado do sentar no chão para brincar, e acaba deixando essa criança também tendo muito acesso a telas. E aqui eu quero chamar a atenção para algo que eu já venho alertando há algum tempo. A gente fala muito em excesso de telas por parte das crianças, mas a gente precisa se atentar ao excesso de telas por parte das famílias. Sim, a nós também, né? Exatamente, porque às vezes, por exemplo, a gente chegou do trabalho e o menino tá lá doido para, né, interagir, para sentar no chão para brincar, e a gente brinca com a criança às vezes como? Respondendo mais uma mensagem. Exatamente. Oh, meu Deus. Exatamente. E a criança, ela aprende através da observação. Sim. A gente tem percebido, tenho recebido muito no consultório, crianças com baixo contato visual, que não são autistas, crianças que não são autistas, com baixo contato visual, que não conseguem levantar o rosto para se comunicar. Olha só. E com uma disfunção executiva muito grande, que é, assim, dificuldade em controlar o próprio comportamento, em controlar a atenção, né? E aí, o que eu particularmente tenho observado? Que isso é decorrente do excesso de telas, mas muitas vezes não apenas da criança, mas das famílias, porque a criança aprende pela observação. Sim. Então, se eu estou interagindo com a criança aqui, é igual aqui, se eu estivesse conversando com você e aqui o tempo todo mexendo, o que eu estou te passando de mensagem? Eu estou te ensinando uma forma de comunicação. Então, eu estou te mostrando, estou me comunicando assim. Então, a criança ela vai aprendendo a se comunicar não olhando para o outro, né? E a gente... Essa questão do contato visual, a atenção, ela está muito direcionada ao ponto nosso de atenção visual, né? E um outro ponto também, né, ambiental, seria o sentar para brincar. A gente perdeu, eu acho, eu me coloco aqui também como mãe, né? Eu acho que um pouco o saber sentar para brincar, né? A gente não sabe sentar para brincar. Sim. Às vezes os meus pacientezinhos, eu falo para os pais assim, me manda vídeos de vocês brincando em casa. Aí às vezes os pais estão lá brincando, filho, o que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo outro? E é até engraçado, eu rio, porque assim, a gente... né? E a gente pergunta, a gente não ensina perguntando. A gente ensina dando modelo. Então, se eu quero que a criança fale que isso aqui é um copo, eu falo para ela, filho, olha o copo. Olha Nossa, só. um copo verde, tem água nesse copo. Você quer pegar esse copo? Então, eu não fico perguntando o que é isso. Então, eu percebo que a nossa geração de pais, ela perdeu um pouco a mão do que é sentar para brincar, sabe? Então, é a gente se permitir ter contato com a nossa criança interior mesmo e sentar no chão para brincar, livre de distrações, né, ambientais. E se permitir dar um modelo correto para a criança. Então, evitar fazer perguntas no momento que estiver sentado brincando com a criança. Pergunte apenas aquilo que você realmente quer que ela te responda. Quando você quer checar a aprendizagem, a pergunta é muito bem-vinda. Mas se você quer ensinar alguma coisa, você precisa dar um modelo para ela. Não né? vai ficar lá falando, qual que é o nome desse bicho? Qual que é o nome desse? Então, se eu quero ensinar, eu vou falar, olha o cavalo, olha a vaquinha. E uma outra coisa também, que é uma orientação que eu costumo dar para as famílias, é sentar para ler. Leitura, um ponto-chave, né? Exatamente. E tem estudos que mostram pra gente que o tempo de leitura ele está diretamente relacionado ao bom desenvolvimento da linguagem. Ao número de palavras, né? As famílias que leem mais, o repertório de palavras vai surgir muito mais rápido. Muito mais rápido. O processo ali atencional da criança. E aí, assim, claro que a leitura ela tem que ser adequada à idade da criança, né? Se eu tenho um bebê ali, eu leio para os meus filhos desde bebezinhos, né? Eu lembro também que eu sentava para amamentar e pegava o livrinho lá e ia lendo, né? Então, a gente precisa adequar a idade. Claro, se eu tô com um bebê ali de 0 a 1 ano, eu não vou pegar o livro, né? Que tem ali 3 parágrafos, né? Por página. Eu vou pegar um livro que tenha muita ilustração e que tenha ali, no máximo, uma frase por página. Umas palavrinhas curtas, né? Isso, vou mostrar... Onomatopeias. Exatamente. Vou mostrar as figuras, vou nomear para ela e de uma forma muito teatral. Muito teatral, né? Porque é isso que atrai a atenção da criança. Então, é elevar o tom de voz, né? Falar com a voz mais aguda, mais atrativa, que vai chamar realmente a atenção e despertar o interesse da criança. E um outro ponto também que os pais podem fazer em casa é música infantil.
Música. Música nessa idade ótimo. de 0 a 2 anos é riquíssimo. E olha, a gente falando em telas, muitos pais falam, mas eu uso as telas para colocar lá uma galinha pintadinha, uma musiquinha do Cocomelon, mas aí nós vamos bloquear a parte da imagem, né, e deixar só o áudio. A gente liga na televisão, liga na tela do celular e lança só o áudio, né? Exato. Porque tem musiquinhas muito ricas, né? Tem. A galinha pintadinha, com rimas, Sim. com refrãozinho fácil. Galinha não é mesmo? pintadinha, palavra palavrinhas. cantada, 3 palavrinhas. Também adoro 3 palavrinhas. Tem um outro muito bom também, pra gente que é cristã, né? Minha vida é uma viagem. Também é ótimo. Uma gracinha. E aí, o que geralmente eu oriento as famílias? Olha, se a sua televisão é aquelas televisões que tem acesso à internet, coloca lá no aplicativo de música, no Spotify ou no Deezer, Sim. né? De modo que não vai ficar passando a imagem dinâmica lá, né? O vídeo rodando, mas só o estímulo auditivo. Ou então põe no Alexa, né? Ou então põe na caixinha do celular, mas deixa o celular um pouquinho longe, para a criança não ficar querendo pegar o celular. Porque viu brilhando, eles querem. Eles querem, exatamente. E aí, nessa parte de estimulação da linguagem, basicamente assim é isso, né? O que as famílias podem fazer. E sair para brincar. Dentro dos marcadores, né? Dos riscos para o transtorno do desenvolvimento da linguagem, o que a gente observa? Que crianças que saem menos para brincar com outras crianças, a gente... É um fator de risco, a gente considera como sendo um fator de risco. Sim. Né? Então, o sair para brincar é descer, né? Para quem mora em prédio, é descer na pracinha do condomínio, lá no final do dia, né? Ou então ir para a pracinha mesmo, brincar. E a gente tem observado também nessa nova dinâmica familiar, pós-pandemia, que as crianças estão ficando mais tempo só com adultos, né? Sim, até foi uma coisa que a minha pediatra, eu tenho pediatra, gente, para quem tem dúvida, leva os meus na pediatra, porque nessa hora eu sou só mãe, né? E na época, quando o meu recebeu o diagnóstico de atraso na fala, não era bem um diagnóstico, mas uma bandeira vermelha, né? De que tinha algo atrasado, foi bem isso. Ela perguntou, vocês conversam muito em casa? E eu acho que eu e o Lázaro conversamos até bem, mas a gente conversava menos. Estávamos na época, lá no pico da pandemia, né? Recebíamos muito pouca visita em casa. E crianças, nem no parquinho, os meninos não podiam ir. Todo mundo estava lá fiscalizando os meninos no parquinho. Então, e não tinha crianças na família, assim. Tinha o primo Cauã e a gente se encontrava muito pouco. Então... realmente perdeu-se, né? Perdeu-se aquele momentinho ali muito importante, porque é entre as crianças que eles brigam e se expressam, e um tenta entender e o outro tenta falar. Adulto não, eu falo para os pacientes, né? Para as mães, para os pais. O que a gente faz? A gente adivinha o que a criança está pensando, dá 3 exemplos e entrega na mão da criança, não é assim? Exatamente. Como é que desenvolve linguagem desse jeito? A gente tende a falar pela criança. Eu nunca esqueci um caso que eu atendi no consultório. A criança estava ali com desenvolvimento típico, né? Mas o que eu percebi durante a avaliação? Que os pais falavam pela criança o tempo todo. Tudo, né? A gente pergunta na consulta alguma coisa... o pai responde, né? Então, e aí assim, o que acontece? A gente precisa também dar espaço para a criança. Então, eu vou falar para ela, né? Olha o copo, meu filho. Eu vou dar um tempo para ela repetir, né? Porque há um outro sinal de alerta, inclusive, é a imitação. A criança aprende através da imitação. A imitação, tanto é que crianças que chegam com um transtorno mais global do desenvolvimento que não imitam, a gente acaba tendo que trabalhar esses comportamentos bases, né? Para que ela, então, consiga se comunicar. Então, a criança também precisa imitar. E ela aprende muito através da imitação. Então, não é eu ficar lá perguntando para a criança, né? Mas dar o modelo, pedir para ela repetir. Então, a gente está aqui recapitulando. A gente falou do que é normal, do que é uma bandeira vermelha, mas tem um porém aí, né, Carta, que você queria trazer para a gente. Tava tudo normal, não tinha nada de alerta, mas de repente, o que acontece? O que você chama atenção para a gente? De repente, a criança para de falar. Então, isso é um sinal de alerta muito importante, né? A gente tem um período ali, até os 2 anos de idade, que a criança está passando por um processo de plasticidade neural muito grande.
E aí, nesse período, geralmente o cérebro, os neurônios começam a se especializar em determinadas áreas. E nesse período ocorre o que a gente chama poda neuronal. Todas as crianças passam pela poda neuronal, todas as crianças. Só que em crianças com algum transtorno de linguagem, aqui eu chamo a atenção para o autismo e para os transtornos do desenvolvimento da linguagem, que é o TDL, em alguns casos a gente observa uma regressão na fala. Então é aquela criança que ela vai e se desenvolve tranquilamente ali nos primeiros 2 anos, mas aí de repente ela para de falar. Isso é um sinal de alerta para a gente em relação a esses transtornos de linguagem. Ótimo. Uma pequena pausa queria até tirar essa dúvida, uma pequena pausa até pode acontecer um pouco antes, né, Carta? Porque eu observo muito isso. Às vezes, elas ganham algumas palavras, algumas vocalizações de sílabas e tudo mais, e de repente para ali naquela fase de começar a andar. Dá uma pausazinha, começa a andar, a se esforçar mais nessa parte motora e de repente retoma a parte da fala. Isso acontece, Isso acontece. Né? Isso a gente não considera como um sinal de alerta, não. A regressão mesmo na fala, assim, que a criança para de falar, a gente considera como preocupante. Inclusive, assim, os pais costumam relacionar a algum acontecimento. Foi depois que... Eu lembro que eu atendi um caso assim uma vez. Foi depois que o irmãozinho nasceu, ele parou de falar. Foi depois que a gente, né... ele caiu na escola e machucou. E aí parou de falar. Né? Então, essa regressão na fala, ela geralmente ela não é causada por um fator psicoemocional, né? Mas por conta ali de alguma questão do desenvolvimento, e é importante a gente se atentar a isso. Então, é um sinal de alerta também. Ótimo. E aí, um outro ponto é que quando a criança completa 2 aninhos, ela tem uma explosão de vocabulário muito grande. Que não para mais de falar na sua cabeça o dia inteiro, né? Não para mais. Eu lembro que uma vez eu vi um meme na internet que fala assim: se você acha que a sua esposa conversa muito, espere só até o seu filho completar 2 anos. Bem assim mesmo. Porque eles falam muito, né? Então, eles têm essa explosão do vocabulário. E, assim, até os 2 anos de idade, 2 anos e meio, as trocas na fala acontecem, são normais, né? Outro dia, uma mãe, né, levou a criança para avaliação porque a filha não estava falando o som do M, né? Mas, assim, fiz ali a avaliação, os marcos do desenvolvimento todos presentes, era só esse som que ela não falava. Então, assim, fiz algumas orientações e é isso. Tchau, vai com Deus, volta daqui 6 meses se você estiver preocupada, né? Mas todas as trocas são aceitáveis, né? Desde que a criança emita estrutura consoante vogal, né? E ali perto dos 2 aninhos, então, é onde tem essa explosão. Por que a gente não espera até os 2 anos para a criança começar a falar? Por conta desse processo de plasticidade neural. Se a gente pega recortes ali de imagens mesmo, né, microscópicas, do córtex cerebral dessa faixa etária, a gente percebe que o processo de plasticidade ele é muito mais intenso até os 2 anos. Depois disso, ele começa a desacelerar um pouquinho. Entendi. Né? E aí, por isso, até os 2 anos é a melhor idade para a gente intervir. Então, antes dos 2 anos, percebeu qualquer sinal de alerta, é importante levar para uma avaliação. Existem aí, né, a literatura mostra pra gente que existem alguns falantes tardios, que são aquelas crianças que não têm nenhum transtorno, ela não tem um atraso de fala, ela é só um falante tardio. Mas quem que vai conseguir identificar essa criança? E aí perdeu essa oportunidade, né, de estimular e de direcionar, né? Exatamente. Então, na dúvida, o melhor é fazer uma avaliação fonoaudiológica, porque lá a gente identifica não apenas se a criança está falando ou se ela não está falando, mas outros sinais, né? Outros marcos do desenvolvimento, compreensão, interação social, como a criança brinca. Ótimo. Isso é um dado muito importante, a maneira como a criança brinca, né? Se ela consegue dar uso funcional para o objeto, se ela consegue brincar com o outro, reconhecer o outro na brincadeira. Com 2 anos, a criança já consegue brincar de faz de conta. Sim. Né? Então, são marcos que a gente precisa se atentar. Então, só para a gente fechar a carta, falamos aqui do que é normal, o que não é, os estímulos que os pais podem dar, né? O que pode ser corrigido no ambiente para que a gente melhore, né, esse desenvolvimento nessa fase tão importante e de levar, né, precocemente
Então, eu queria que você desse alguma dica mais final do que você acha mais importante, assim, disso que a gente falou. E me passa também o seu @ suas mídias sociais. E me fala onde os pais podem encontrar mais coisas. Vou dizer que o Instagram da doutora Cárita está excelente, já tem muita coisa lá. Vai ter muito material para vocês acessarem gratuitamente, né? Porque é uma coisa mais direcionada. Então, nessa rede grande, né, que são as mídias sociais, a gente encontra informação de tudo. Então, eu estou dando aqui para vocês uma direção de alguém que sabe muito e que eu confio no trabalho e que vocês não vão ficar dando cabeçada, tá? O que ela fala é muito legal, o atendimento dela é muito personalizado, as crianças saem de lá assim... Chorando. Chorando, porque não quer sair, né? Eles querem continuar na sessão. É muito bonitinho, gente. Então, tenham pessoas de confiança a quem vocês dão ouvido, né? Porque isso faz toda a diferença também. Então, me fala, assim, um apanhado, Cárita, do que você considera mais importante e me fala as suas mídias sociais também. O que eu considero mais importante é se atentar aos marcos do desenvolvimento. Uhum. Assim, se eu pudesse pegar um gancho, eu falaria isso. Uhum. Porque na infância, tempo é ouro. Uhum. Num transtorno, tempo é prognóstico. Uhum. Então, quanto mais cedo eu consigo intervir, melhor vai ser o prognóstico, melhor vai ser o desenvolvimento daquela criança. Ótimo. E sem neura, gente, né? A gente está aqui para orientar. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? A gente está aqui para orientar, para informar, porque pais munidos, né, de conhecimento, de informação, de orientação, não dá cabeçada, né? Como diz a doutora Rebeca, não dá cabeçada. Uhum. Então, o que eu, assim, para fechar, eu diria isso, né? Se atente aos marcos do desenvolvimento. Estou preparando um material gratuito, aqui em primeira mão, para pais e educadores. Exatamente mostrando quais são esses marcos do desenvolvimento, né? Quais são os sinais de alerta, quando procurar um fonoaudiólogo. E no mais é isso, né? Meu nome é Cárita Cristina, né? Fonoaudióloga, e meu @ é @Cárita com K, Cárita Fono. E é isso, pesquisar e ter cuidado com quem a gente escuta também, porque na internet tem muita besteira também, né? Sim, e até assim... na família, né, gente? Porque aí, às vezes a gente menciona, olha, pode ter alguma coisa, vamos procurar, né? Então tem gente que fala demais. Não, esse menino não fala nada. E assim, aí até a gente vai checar, tá tudo certo. Mas tem aqueles, a grande maioria, fala, não tem nada não, o fulano demorou a falar, não precisa. O povo fica arrumando... coisa para os meninos, né? É verdade. Mas é o que a Cárita falou, o tempo é ouro, né? Então, não custa, né, Cárita? A gente marcar uma consulta de checagem. Exato. É uma consulta de checagem, né? E tá assim, tudo certo? Beleza, vai esperar o próximo marco e tudo mais, né? E ali, assim, a gente tem ferramentas, né? Eu, particularmente, também trabalho com alguns instrumentos de rastreio do desenvolvimento global, né? Que são instrumentos de rastreio, não é uma avaliação global do desenvolvimento, né? Que a gente consegue identificar até, assim, se a criança está só com um atraso de linguagem, se é uma questão ambiental que a gente precisa ajustar, e ali eu já faço essas orientações, ou se tem um atraso global em outras áreas do desenvolvimento. E só um adendo nessa questão da família, a gente escuta muito isso. Mas fulano falou mais tarde, minha sogra falou que meu marido foi igualzinho. E aí, assim, melhor a gente pecar pelo excesso de cuidado do que pela falta dele. Sim. Né? Depois chegar lá na frente e falar, nossa, podia ter ido, né? Era uma consultinha só de avaliação. E no fundo, o instinto, o coração de mãe sabe. A gente tem um sinalzinho interno que... não deixa mentir. Né? Não deixa. Muito bem. Cárita, foi muito, muito bom essa primeira conversa com você. Primeiro, gente, porque nós vamos falar ainda mais um pouquinho sobre essa parte mais específica, né? De, nossa, chegamos a um possível diagnóstico e agora como que vai ser esse acompanhamento, né? Então, assim, passou de só um atraso, agora nós temos algo mais sólido. Então, a Cárita vai voltar para ter essa conversa com a gente, tá bom? Mas, por enquanto, muito obrigada, Cárita. Foi muito boa a nossa conversa. Se você tem alguma dúvida a esse respeito, coloca aqui embaixo nos comentários que a gente vai tentar te direcionar, né? Eu posso responder, ou a Cárita também pode vir e responder nos comentários, tá bom? Então, um beijo, então até a próxima.